serenar nossos pensamentos, imaginando o nosso Mestre Jesus conosco sempre. Vamos agradecer a oportunidade de estarmos aqui, juntos, reunidos, aprendendo um pouquinho mais dos ensinamentos divinos de Jesus, o Cristo. Agradecemos a espiritualidade que preparou esse ambiente para nos receber e que possamos sair daqui melhores do que chegamos. Assim seja, graças a Deus. Bem, hoje falaremos sobre o capítulo 18, muitos os chamados, poucos os escolhidos, né? E eu gostaria de fazer uma leitura, né, para que a gente não perca aqui a ideia principal, as palavras do nosso Mestre Jesus. São 3 passagens que não podemos deixar de ler. Diz assim, palavras de Jesus, né? Nem todo o que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas sim aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Esse entrará no seu reino. Muitos dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não é assim que profetizamos em teu nome? E em teu nome expelimos os demônios? Em teu nome obramos muitos prodígios? Eu então lhes direi em voz inteligível: pois eu nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que obrais na iniquidade. Só para dizer aqui, Jesus, a palavra iniquidade é aquela das pessoas de caráter injusto, caráter até criminoso, não é? Ou caráter pecador. Isso quer dizer palavra iniquidade. Então Jesus fala assim: se afaste de mim, vocês que trabalham na iniquidade. Então ele sabe muito mais de nós do que nós, né, sequer percebemos, né? Ele vê o nosso espírito. O item 7 diz assim, isso está em Mateus capítulo 7, versículo de 21 a 23. O item 7 diz assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e a observa aí a pratica, né? A põe em ação, né? E as observa, será comparado a um homem sábio que edificou a sua casa sobre a rocha. E veio a chuva, e transbordaram os rios, e sopraram os ventos, e combateram aquela casa, e ela não caiu, porque estava fundada na rocha. E todo aquele que ouve as minhas palavras e não as observa, ou não as pratica, né, será comparado a um homem insensato que edificou sua casa sobre a areia. E veio a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, combateram aquela casa e ela caiu. E foi grande a sua ruína. Isso está em Mateus também, capítulo 7, 24, versículos 24 a 27. Só para lembrar, capítulos 5, 6 e 7 de Mateus é o Sermão do Monte, né? Belíssimo Sermão do Monte. Não podemos esquecer disso. E o item 8 também diz assim: aquele, pois, que quebrar um desses mínimos mandamentos que ele cita no Sermão do Monte, né? E que assim ensinar aos homens, ou seja, modificar os mandamentos e passar para frente ainda ensinando, né? Será chamado muito pequeno, de muito pequeno no reino dos céus. Mas o que guardar a essência, aqui a essência é por minha conta, mas o que guardar e ensinar a guardá-los, esse será reputado grande no reino dos céus.
Mateus capítulo 5, versículo 19. Ou seja, também no Sermão do Monte ele fala isso. Essas 3 passagens são do Sermão do Monte. Jesus, nessas 3 passagens, ele fala para a gente sair das aparências, né? Parar de falar ou se mostrar cristão e agir como cristão, como ele nos ensinou, né? E fala que a fé sem obras não faz sentido, né? Não adianta você ter fé, falar, eu faço, mas na verdade a gente não faz, né? E Jesus, o nosso mestre, às vezes é muito chamado de Senhor, Senhor, meu mestre Jesus, e assim falamos e externamos essa ideia de Jesus, mas na verdade a gente não o segue como deveria ser, né? Como deveria ser seguir Jesus? É simplesmente praticar o que ele pregou, né? A lei de amor, do perdão e da caridade. É simples. Esses pilares de Jesus são simples da gente fazer: amor, perdão, caridade. Amor, perdão, caridade. Simplesmente. Aí sim, se a gente agir, é ação, não fatos exteriores, não querer mostrar que somos, mas sermos de fato, né? Sermos de fato. Muitos oram por Jesus e até adoram Jesus, mas não se esforçam para se transformar, né? Não são caridosos quando deveriam ser, às vezes nos detalhes, né? E não são indulgentes, ou seja, não perdoam, ficam com rancor dentro do coração. Jesus ensinou isso? Não ensinou. Então, nessa forma, não podemos dizer que nós somos cristãos, né? Cristão é aquele que segue o seu mestre, segue os ensinamentos, mas segue fazendo, não segue falando. Falar é bom, claro, é um passo, né? Mas sair das aparências, sair das palavras e ir para, né? E Jesus fala aqui, o verdadeiro cristão, ele não está falando verdadeiro espírita, verdadeiro católico, verdadeiro evangélico, enfim, evangélico, todos nós somos cristãos, né? Seguimos os ensinamentos de Jesus. O verdadeiro cristão se demonstra através das suas obras, não através das suas palavras, não através das aparências, através das obras. Não vale apenas dizer que é cristão, né? Tem que fazer, tem que se demonstrar através das obras. Fatos exteriores agradam os homens, mas não agradam a Deus, e Deus sabe quem somos, Deus sabe o que fazemos. Não adianta querer esconder. A gente esconde o aparece aos olhos materiais, aos olhos dos homens. Às vezes a pessoa fala, nossa, aquela pessoa, mas por trás de tudo, Deus sabe quem é, né? Então, façamos as obras como Jesus nos ensinou. Jesus nos deixou os seus ensinamentos, né, que é considerado como uma árvore que dá bons frutos, a árvore da vida, né, que nos dá fé, que nos dá a esperança, né? E tem uma frase que diz assim: as árvores boas não podem dar maus frutos, e as árvores más não podem dar bons frutos. Ou seja, árvore boa, bom fruto; árvore má, má fruto. Aquela árvore má, ele faz até um comentário, é claro, direcionado para aquela época, então figurativo, ele tenta trazer àquele povo um alerta: a árvore má será cortada e jogada ao fogo. Evidente que não é assim, essa é uma forma figurativa de se falar, mas a árvore má terá que passar por muitos e muitos ensinamentos até ela se tornar boa. Terá a oportunidade de dar bons frutos, terá a oportunidade, né? Chegará o seu tempo. E Jesus deixou essa árvore com esses frutos perfeitos, né? E quem modifica os frutos dessa árvore? Somos nós mesmos, os jardineiros, né? Que modificam a essência dos seus ensinamentos, né? Às vezes até por uma coisa própria, por uma causa própria, modifica essa essência do cristianismo original,
Então tomemos muito cuidado, estudemos as palavras de Jesus, prestemos atenção no que Ele quer dizer, né? Não deturbemos a ideia principal de Jesus. Ou seja, como diz aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, não podemos esses frutos ou essa árvore ao nosso bel prazer, né? Então tomemos cuidado, estudemos, que tenhamos a nossa fé raciocinada. Jesus fala de amor e caridade. Então o amor não caminha sem a caridade, e a caridade não caminha sem o amor. Um é relacionado ao outro. É impossível fazer a caridade na sua essência sem um amor, né? E é impossível ter o amor dentro do coração e não ter a caridade, porque a caridade é o amor em ação, né? Então é impossível uma coisa viver sem a outra, e Jesus nos passa esse ensinamento, né? Enxerguemos o próximo como o nosso irmão, né? Então perdoemos o próximo, amemos o próximo, até os nossos próprios inimigos. Mas Ele pede para a gente ir um pouco mais além, colocar esse amor em ação, ajudando ao próximo, para ele evoluir junto com a gente. Às vezes é a gente que precisa evoluir, inclusive, muito mais do que ele, né? Então enxerguemos o outro como irmão, não como um inimigo, como um adversário. Todos estamos no mesmo caminho. Tem uma frase muito interessante aqui, que está no item 16, que foi escrita por Simeão, que fala que os frutos da árvore de Jesus, esses frutos que Ele nos deixou, alimenta o viajante faminto, sedento por atingir os objetivos. Quem é esse viajante, né? Viajante faminto, sedento por atingir os objetivos. Somos nós mesmos. Nós somos o viajante eterno nessa viagem de idas e vindas para esse mundo de provas e expiações, buscando o quê? A evolução, atingir o nosso objetivo. Então é essa árvore que alimenta esse viajante cansado, que fica à sombra dessa árvore, né, até fugindo do sol ou descansando e se alimentando do próprio fruto. É essa árvore que Jesus nos coloca, né? Essa árvore que é o fruto da esperança e da fé. Então coloquemos esse amor que nós temos por Jesus, ou esse reconhecimento que Ele existiu, né? Essa paixão que nós temos, esse amor por Ele, pelos seus ensinamentos, coloquemos em ação. Não vamos pegar esse fruto e guardar num lugar que ele vai apodrecer, que ele vai ficar esquecido. Vamos nos alimentar desse fruto, vamos comer. Nos alimentemos e separemos a semente, plantemos essa semente e vamos passar para frente, sem podar, sem modificar. Vamos ler, né? Vamos nos instruir, para que a gente não modifique o que Jesus nos passou, né? Seria muito ruim a gente modificar e, além de modificar, passar para frente, né? Então vamos nos instruir. É simples a lição, é simples. A gente fala, nossa, tem tanta coisa aqui. Amor, caridade e perdão, é apenas isso. Cuidemos bem dessa árvore, sem podar sua essência. Está aqui também, Simeão nos diz, sem modificar a sua forma ou sua ideia original, e assim também seremos cristãos. Mas antes de mais nada, coloquemos em prática o que Jesus nos passa, o que a gente busca ensinar. Vamos colocar em prática esse amor por Ele. Muito obrigado a todos. Desejo a todos um ótimo domingo, né? Sigam em paz, se Deus quiser. Vamos fazer uma oração só para a gente encerrar. Agradecer ao nosso Mestre Jesus novamente pela oportunidade de colocar em prática seus ensinamentos, oportunidade por estarmos aqui reunidos em paz, com saúde, e que possamos voltar para os nossos lares melhores até do que chegamos aqui, e passemos
esse amor, essa tranquilidade, aqueles que ficaram lá nos esperando, ou mais ainda, aqueles que cruzam simplesmente o nosso caminho. Assim seja, graças a Deus.